Fê, a orientação sexual faz diferença na hora da contratação? Pois é, nossa convidada de hoje disse que não e ainda traz a real de como que anda a diversidade no ambiente de trabalho. Vamos ver? Vamos ver. Depois da vinheta. Pronto. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Para e Ponto. Exatamente, o lugar onde gente e meio ambiente se encontram, não é isso, Flavião? É a gente. É, tamo aí, né? Isso aí. Mas antes de começar mais um super papo aqui com vocês, eu quero pedir, se inscreva aí no canal, isso mesmo, deixe seu like, seu comentário, acione o sininho da rede social, assim mais gente tem acesso aqui a esses super papos, essas super conversas que a gente tem todas quartas-feiras com um convidado muito especial. E agora, Flavião, estamos no Apoia-se, hein? Bem lembrado. Acabando aqui, eu vou passar por lá. Opa, eu já Vou ver passei. se você já foi. Eu já fui. Ah, então tá bom. Então clica aí no link da descrição, apoia.se/pariponto, saiba como ser um apoiador do canal, tá mais perto da gente, participar de bastidores, reuniões de pauta, sugestão de convidados, vai ser muito bacana ter vocês mais perto da gente. Hoje a nossa conversa é muito bacana, a gente vai falar de diversidade, inclusão, no ambiente de trabalho sobretudo, com ela que é psicóloga e trabalha em recursos humanos há muitos anos aí, super especialista em trazer essa visão mais diversa para as empresas, que é a Daniela Santos. Tudo bom, Daniela? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês hoje. Tudo nosso. Daniela, eu pedi uma autorização aqui que eu tenho, a minha irmã chama Daniela e a minha esposa chama Daniela. Hein? Eu chamo todo mundo de Dani, posso chamar de Dani também? Por favor. Ah, então tá bom. Quando Assim me ficou chamam mais... de Daniela, eu estranho. É, né? Então tá bom. Então mais uma Dani aqui para eu conversar. Né? Agora, Dani, começa contando pra gente, né? Como que tá, de fato, essa situação de diversidade, né? Inclusão, sobretudo aí quando a gente fala de gênero dentro das empresas. Porque, de um lado, a gente vê pessoas satisfeitas, né, com a evolução até aqui. Então, eu quero que você trace pra gente como tem sido essa evolução ao longo dos anos, né? Como você tem percebido isso. Entretanto, ainda muita gente se queixando de preconceito, né? Falta de espaço, falta de equidade. Faz um balanço de como a gente está até agora, o que fez a gente chegar até aqui, na verdade, e o que esperar daqui para frente. Legal. Esse assunto sempre é muito polêmico, né? Assim, a gente tem acompanhado durante os anos, né, todos os impactos, né, que a diversidade e a inclusão tem na sociedade e que acaba sendo refletida nas empresas, né? Eu sempre digo que a empresa ela tem uma obrigação com diversidade e inclusão, porque isso é uma forma de você ajudar a sociedade a se transformar, né? Então, é um reflexo, na verdade, da sociedade. O que tem na sociedade, ele acaba se refletindo dentro das empresas. E hoje nós conseguimos acompanhar uma evolução, realmente, dessa questão de diversidade e inclusão dentro das empresas, mas eu acho que ainda temos um longo caminho a ser percorrido, né? Eu vejo muito, quando a gente começou a falar de diversidade e inclusão lá atrás, né, alguns anos atrás, isso veio muito por conta das grandes empresas multinacionais, que essas campanhas começaram a repercutir lá fora, e aí elas começaram a trazer, né, a mandar para as filiais espalhadas pelo mundo, e isso teve um impacto grande aqui no Brasil também. Então, os primeiros movimentos maiores que a gente viu de diversidade e inclusão aqui no Brasil começaram através dessas empresas multinacionais. E isso acabou sendo refletido, espalhado aí dentro do nosso mercado de trabalho. Uma parcela grande das empresas que também começaram a trabalhar e investir muito em diversidade e inclusão são empresas do ramo de tecnologia. São empresas que estão mais ligadas também a essas transformações. Profissionais de tecnologia são profissionais um pouco mais... eles são mais críticos, então isso acabou aparecendo muito também dentro das empresas através desse público, né, desses profissionais. Então, a gente começou a ver o investimento das empresas e as empresas começando a enxergar o real impacto de investir na diversidade e inclusão, né? Hoje, quando você fala que tem uma empresa diversa, ela reflete diretamente nos resultados da empresa. Né? Empresas que têm pessoas diversas, ela tem maior diversidade de pensamentos, né? As pessoas são mais livres de trazerem ideias. E cada um vem com uma bagagem diferente, né? Então, quando a gente fala que tem pessoas diversas na empresa, a gente pensa que essas pessoas vieram de realidades diferentes, de formação diferente, de culturas diferentes, de regiões diferentes, e isso acaba
enriquecendo, né, essa questão cultural dentro da empresa. Então, trazendo pessoas diversas, você tem resultados diferentes. Eu sempre falo, pessoas diferentes, elas tendem a pensar da mesma forma. Pessoas iguais tendem a pensar da mesma forma. Pessoas diferentes tendem a trazer pensamentos diferentes, né? O resultado diferente para o mesmo problema. Então, hoje eu vejo que nós tivemos um crescimento grande, uma evolução grande nesse sentido de diversidade e inclusão dentro das empresas, mas eu acho que a gente tem ainda um caminho a percorrer, né? A gente sempre ouve, assim, a gente consegue medir o quanto as empresas evoluíram nesse ponto, mas a gente ainda consegue perceber que as pessoas ainda trazem queixas, né? O fato de ser polêmico, como você falou, né, é prova disso, né? Exatamente. Só é polêmico porque tem gente que está incomodada com isso. Exatamente, né? Exatamente. Então, hoje a gente ainda vê algumas pessoas falando, poxa, mas a empresa traz que ela investe em diversidade, mas o dia a dia não é bem assim, né? Então, hoje também, né, eu passei por várias empresas e tenho estudado muito essa questão de diversidade e inclusão, tenho participado de diversos eventos relacionados à diversidade, e o que a gente vê muito é que, quando isso começou a ser, né, espalhado no mercado de trabalho, as empresas ficaram muito eufóricas, assim, nossa, a gente precisa falar de diversidade e inclusão. Mas não é só falar de diversidade e inclusão. A diversidade e inclusão, ela não tem que ser só um papel ali que você coloca numa página no seu site, ou um papel que você distribui para os seus funcionários. Diversidade e inclusão, ela tem que ser praticada, ela tem que estar no dia a dia das pessoas. Ela tem que estar... As pessoas precisam perceber isso, as pessoas que estão dentro da empresa precisam perceber isso, né? E, às vezes, quando isso aconteceu, algumas empresas começaram a falar, puxa, a gente tem que fazer, então vamos fazer. E faziam de qualquer jeito, né? E aquilo ficava muito mais no marketing do que propriamente na prática do dia a dia ali, né? Então, isso acabou, de certa forma, descredibilizando um pouco essa questão de diversidade e inclusão dentro das empresas, porque as pessoas não percebiam, e, por outro lado, aumentava a insatisfação das pessoas, porque falavam, poxa, eles falam que tem, mas no dia a dia não tem, né? Na prática não tem. Mas você não acha... porque a questão da diversidade é uma questão tão ampla, né? Porque, no final das contas, naturalmente, me parece que, quando o assunto vem à tona, as pessoas já relacionam com questão de gênero, ou questão de cor, mas é muito mais do que isso, né? Porque, é o que você falou, a diversidade está em diversidade de pensamento, diversidade de origem, diversidade de... Então, o que é, de fato, a diversidade e inclusão? Tudo bem, vamos começar no mundo empresarial, depois a gente vai para a sociedade em si. Porque eu acho que, no final das contas, também, não sei se eu estou errado, mas eu acho que essa dúvida ou essa lentidão das empresas em conseguir implementar alguma coisa é muito reflexo também de uma demanda social, que a gente vai entrar isso um pouquinho mais para frente, mas é o reflexo, né, desse preconceito, dessa desinformação. Então, vamos começar. O que é ser diverso? Né? O que é uma empresa ser diversa? O que significa isso quando ela está lendo, né, no manual? Como é que funciona? Hoje a gente... aquilo que eu falei, né? Nós temos uma sociedade diversa. Né? Exato. Nós temos uma sociedade diversa. Então, temos pessoas de todos os tipos, né? Gêneros, cor, região, idade. Né? Então, tem um monte de coisas que a gente está aí na sociedade, que a gente tem na sociedade. E aí, dentro da empresa, é você ter esse reflexo da sociedade. Perfeito. Né? Você precisa, dentro da sua empresa, você precisa olhar e falar, poxa, eu tenho um reflexo da sociedade em que eu estou inserido. Ela está refletindo dentro da minha empresa. Então, é olhar para todos os pontos. Então, poxa, eu tenho mulheres no cargo de liderança, eu tenho pessoas negras no meu público, né? no meu pool de profissionais, eu tenho profissionais negros nos cargos de liderança, que isso também é uma questão que ainda precisa ser melhorada. Eu tenho LGBTQIA+, dentro do meu time, eu tenho trans, eu tenho pessoas de faixa etária diferente, né? A gente tem ouvido falar muito de etarismo, né? Tenho PCDs, né? Pessoas com deficiência dentro da minha empresa. Então, é olhar para dentro da empresa e falar, poxa, eu tenho reflexo da minha sociedade aqui dentro. Né? Então, quando a gente pensa em diversidade, é isso. É claro que ter uma empresa diversa não resolve todos os problemas, né? Porque você também precisa dar equidade.
né? Sem dúvida. Eu tenho diversidade, eu tenho um monte de gente diferente na minha empresa, tá, mas eu estou dando as mesmas condições para essas pessoas, para que elas possam, né, se desenvolver, para que elas possam ter as mesmas oportunidades, né? Então, esse é um outro... Aí a gente entra num outro desafio, que é o que as empresas também têm muita dificuldade, né? Porque aí fica, tá bom, eu já tenho todo mundo diferente aqui na minha empresa, mas e daí? O que eu faço com essas pessoas? Né? Então, a gente tem um desafio grande aí pela frente também. Ou seja, ser diverso, no final das contas, para a empresa é uma forma de entender melhor o que a sociedade espera de você como empresa. Exatamente. Né? E uma forma melhor, inclusive, de você tentar atingir o seu público consumidor ou o público que seja, né, de uma forma mais precisa, vamos dizer assim, mais equilibrada. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E como a gente começa a fazer isso dentro da empresa, né? Porque a gente tem muitas coisas que não deram muito certo, né? A gente tem vários cases, na verdade, que, inclusive, quando eu faço algum tipo de treinamento mesmo de imprensa, de crise, a gente acaba utilizando algumas empresas que tentaram se vender como diversas e não eram, né? E daí voltaram atrás, que foi pior ainda, né? Então, como que recursos humanos vê isso, né? Até para vocês serem um termômetro que você falou, né? Antes ficava só muito com marketing e às vezes o marketing está querendo vender uma realidade que não está acontecendo lá dentro, né? Qual que é o papel, né? Como que os recursos humanos têm que agir dentro de uma empresa para começar a construir de uma maneira genuína essa diversidade, Dani? Eu acho que, primeiro, a empresa precisa conhecer o que ela tem dentro de casa. Ela precisa, primeiro, olhar e entender se ela é diversa, que tipo de diversidade ela tem dentro da empresa, para, a partir daí, começar a pensar, né, nessas outras questões de equidade, de inclusão, enfim. Então, hoje, eu sempre digo que o primeiro passo é você conhecer o que você tem dentro de casa. Então, aplicar uma pesquisa de diversidade e inclusão, eu acho que é o primeiro passo aí. Né? Você aplica uma pesquisa, você consegue identificar o que você tem dentro de casa em termos de diversidade e também o que as pessoas pensam sobre diversidade e inclusão dentro da empresa. O quanto isso também está ali na cabeça das pessoas, né? Porque isso é um termômetro. Se você consegue identificar que as pessoas dentro da empresa também têm essa visão, entendem a importância da diversidade e inclusão, entendem que isso é uma pauta que a gente precisa investir, eles vão comprar isso também. Se eles não entendem, aí eu tenho que dar um passinho atrás, eu tenho que mostrar, eu tenho que explicar, eu tenho que ensinar essas pessoas, né, qual a importância da diversidade e inclusão dentro da empresa. Então, acho que o passo 1 é entender, conhecer o que você tem dentro de casa. A partir daí, você vai conseguindo medir. Poxa, eu tenho aqui um time legal de diversidade de gênero, eu tenho um time legal de diversidade de LGBTQIA+, poxa, mas eu ainda não tenho pessoas aqui, se a gente for olhar para etarismo, eu não tenho muito mulheres na liderança. E aí você consegue identificar quais são os pontos em que você precisa olhar. Bom, eu quero ter uma empresa diversa, então eu preciso olhar para o todo. E aí você criar ações em cima disso. Então, eu identifiquei quais são os pontos que estão fracos ali na minha empresa, eu vou começar a investir nisso. Então, vamos fazer campanhas, vamos fazer processos de recrutamento e seleção específicos, né, para cada pilar ali que eu identificar. Eu consigo também, e aí isso eu faço muito na empresa, nas nossas pesquisas, junto com o meu público, definir quais são os pilares de diversidade e inclusão que a gente vai investir. Porque também é um cuidado que as empresas têm que ter quando falar, poxa, eu vou aqui implementar um programa de diversidade. A gente não vai conseguir atingir tudo de uma única vez. Então, é importante você segmentar. Poxa, aqui eu estou sentindo que eu tenho estou mais deficitário nesses pontos. Então, eu vou atacar esses pontos. Então, junto com o time lá na minha empresa, a gente faz isso. Eu levanto com as pessoas quais são as pautas em que elas gostariam que a gente investisse naquele ano. Né? Eu faço essa pesquisa anualmente. E ali, com eles, a gente consegue identificar. Poxa, eu estou vendo que dentro da empresa eu estou deficitário aqui e ali e eu vou criar ações específicas para esses pontos. Se você falar, eu vou abraçar todas as diversidades de uma vez só, não vai rolar. E aí, isso eu vivenciei muito, assim, em vários programas que eu participei,
treinamentos, palestras, enfim. Muita gente trazendo isso. Puxa, não deu certo. Mas não deu certo por quê? Porque é justamente isso. Eu tentei abraçar o mundo, quis implantar todos os pilares de diversidade de uma vez só, e não deu certo. Nada, né? Então, é importante você ir segmentando, pegando quais são os pontos principais que você está deficitário e criar ações inclusivas para esse time. Não só inclusivas, mas de equidade também, né? Então, ali eu identifiquei que eu tenho alguns problemas ou que eu preciso melhorar nesses pontos, e aí eu vou criar ações em cima disso. Deixa eu só aproveitar um gancho aqui, Flávio, se você permite, porque senão eu vou esquecer, né? Ficando velho, a gente esquece o ponto depois. Mas você falou sobre a... O etarismo. Comigo mesmo, né? Com você, auto-etarismo. Auto-etarismo. Mas o lance que você falou, né? Que daí você identifica os problemas e vê onde que você precisa contratar dentro daquele pilar, né? E eu quero até trazer um burburinho que eu estava falando com o Flávio hoje no almoço, que nem tá longe da gente. Eu ouço em rodas de conversas de conhecidos, né? Pessoas bem conformadas, assim, pô, eu queria tanto aquela vaga naquela empresa, mas o cara colocou no LinkedIn que é vaga afirmativa para negro, ou que é vaga afirmativa para trans, né? E rola mesmo, tá rolando mesmo. Um preconceito agora é meio assim, poxa, essa vaga deveria ser para todo mundo, né? Como lidar com as pessoas, assim, para explicar o que está acontecendo, que precisa ser feito isso, de repente? Aí é onde a gente entra na equidade, né? Por que a gente tem vagas afirmativas ou campanhas afirmativas? Porque, se a gente for olhar historicamente, essas pessoas elas não tiveram as mesmas oportunidades que a pessoa cis, branca, de classe social, né, mais elevada, elas tiveram. Então, essa é uma questão... a gente ouve muito isso, né, quando a gente ouve campanhas ali, né, quando a gente fala de questão de cor, né, de preconceito racial, a gente ouve muito isso. Poxa, é uma reparação histórica mesmo que a gente está fazendo, porque são coisas que vêm lá de trás. Então, se a gente for pensar, poxa, vamos fazer uma campanha para contratação de pessoas pretas. Gente, é só olhar para trás, né? Essas pessoas não tiveram a mesma oportunidade que um branco, cis... Sudestino. Exatamente. Que branco, cis, hétero, cis. Eu me encaixo no estereótipo, tirando a classe social. Branco, cis, hétero, sudestino. E tinha mais uma que eu não me lembro agora, mas eu... 50 a mais? Né? Homem, se a gente for pensar homem, né? Questão de entre homem e mulher. Hétero, sugestivo. Então, assim, eu acho que essas campanhas elas são necessárias. Quando você fala que é uma empresa que realmente se importa com a diversidade, que ela vai tentar abranger todos os pilares ali de diversidade, é fundamental esse tipo de ação. Né? Porque é só assim que ela vai conseguir. Porque se a gente pensar, poxa, vamos colocar todo mundo... Deixar orgânico. Todo mundo igual, todo mundo partindo da mesma linha, né? Não vai estar todo mundo partindo da mesma linha, porque tem pessoas que já vão estar à frente. Entendi. Elas já vão estar à frente. Então, na linha de chegada, elas já estão passos à frente, elas certamente vão chegar primeiro. Né? Então, é só pensar nessa questão de equidade. Equidade é eu dar condições específicas para aquelas pessoas terem as mesmas oportunidades. Então, é isso. Se a gente for pensar que algumas pessoas já saem com alguns passos à frente, eu não estou sendo... Não está igual. Eu não estou pensando na equidade. E mantendo a equidade, não só na entrada, mas dentro da empresa. Exatamente. Porque aí você tem várias questões relacionadas com a receptividade da empresa, a possibilidade daquela pessoa se desenvolver. Sim. Né? As pessoas são abandonadas muitas vezes, né? Entra lá e não tem a mesma participação dos outros e tal. Então aí eu acho que entra uma questão, vou pegar, já que a gente falou do auto-etarismo, seria uma questão até de autoafirmação, da empresa ser afirmativa dentro de si. Exatamente. Assim, porque eu já ouvi algumas reclamações também, alguns comentários dizendo, poxa, eu preciso ter uma pessoa X, né, em tal condição. Mas eu não encontro essa pessoa no mercado. Né? Enfim... Mas nada impede de você ter um programa, um plano de desenvolvimento de carreira para essas pessoas que privilegie, que tudo bem, dê preferência para que elas se desenvolvam mais rápido por conta da desigualdade, não desigualdade, mas da falta de equidade nessa história, que não é a mesma coisa. E aí sim você possibilitar essas pessoas crescerem. Então a equidade precisa estar na entrada, mas precisa estar em todo o processo de desenvolvimento. Com certeza, exatamente. Porque é aquilo, né? Não é só pegar as pessoas e colocarem lá dentro, né? E colocar lá dentro. Aquilo que eu falei. Eu vou ter pessoas diversas, mas e daí?
né? Como é que eu vou desenvolver, como é que eu vou dar equidade para essas pessoas? Então, a empresa ela tem que olhar para isso. Eu trouxe pessoas diversas e agora eu preciso investir nessas pessoas dentro da empresa. Né? Porque é aquilo, poxa, nossa, é muito difícil encontrar pessoas de alta liderança, negros, mulheres, LGBTQIA+, trans. Como é que eu vou fazer essas pessoas chegarem lá? Se eu não tenho facilidade de trazê-las do mercado, eu vou desenvolvê-las dentro da empresa. Eu ponho elas dentro da empresa e vou desenvolver essas pessoas. Então, quando a gente for pensar, por exemplo, em programas de desenvolvimento de pessoas, é por isso que eu falei, a gente precisa conhecer o que a gente tem dentro de casa. Porque conhecendo o que eu tenho, eu consigo modular os meus programas de desenvolvimento dentro da empresa para conseguir aplicar a equidade. Né? Então, poxa, para o cargo X, a pessoa precisa, sei lá, ter inglês, ter conhecimento, capacitação em XYZ, mas a pessoa que eu trouxe, ela não teve essa oportunidade. Então, dentro da empresa, eu vou criar programas para dar essa oportunidade para essas pessoas. Então, acho que se a empresa não tiver esse olhar de equidade, ela vai fazer só o primeiro ponto ali. Né? Agora, pode falar, não, manda. Estava ainda lá. Você Na estava ponta da língua. Estava formulando? Estava formulando, você já está na ponta da língua, vai lá. É que, na verdade, assim, aí a gente está olhando da visão macro, né? Do que é a diversidade, do que é a equidade, enfim. Agora vamos tentar, se você me permite, olhar um pouquinho mais de lupa. Porque aí é o seguinte, aí você começa a entrar nas diversas modalidades de inclusão e diversidade, e se isso é um extrato da sociedade, um extrato desigual, desequilibrado, algumas coisas são mais palatáveis para muitas pessoas, outras são menos palatáveis. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu tenho mulheres em cargos de liderança, alguns torcem o nariz num primeiro momento, mas encaram, né? Mais de 50% da população brasileira é mulher, né? Feminina. Beleza. Aí você começa a entrar na questão de cor, né? Já começa, o nariz torce um pouco mais para muita gente. Quando você entra no LGBT, e assim, eu não sei nem se o funil é esse, né? Mas você entra na questão do transgênero, nossa, aí o negócio começa... Como é que você vê isso? Qual é a tua experiência nessa história? Como é que funciona esse funil? E em que pé que a gente está nessa situação? A gente vai explorar isso um pouco mais agora. Legal. É exatamente isso. Assim, acho que as coisas foram acontecendo de acordo com os movimentos que foram surgindo. Né? Então, nós tivemos ali alguns movimentos, né, feministas, as mulheres, né, há algum tempo já requisitando o seu espaço dentro da sociedade. E isso acabou refletindo nas empresas também. Então, é um movimento antigo que as pessoas já começaram a se adaptar e isso refletiu na empresa também. Então, como você falou, mulheres no cargo de liderança, já é aceitável, porque isso já é um reflexo da sociedade. A sociedade já vem trabalhando esse processo também. Quando a gente fala de cor, a gente também começou a ver um movimento grande, né, racial, de questão de... A gente viu várias situações aí, né, na sociedade e que as pessoas começaram também a se impor, começaram a cobrar, a fazer movimento, e isso também vai tendo um reflexo. Há menos tempo, a gente começou a ter mais essas discussões sobre LGBTQIA+, né, das pessoas começarem a também reivindicar o seu espaço. Trans é muito novo, né? Se a gente for pensar em transgênero, em termos de exposição para a sociedade, né? Aceitação. Então, eu acho que o que você colocou é exatamente isso. A gente consegue ver esse funil. Mas eu acho que é isso. Assim, a gente não pode parar. A gente sempre tem que dar oportunidade de discussão. Trazer discussão, trazer conhecimento, trazer debate. Só assim as pessoas vão começar a olhar com outros olhos. Eu sempre digo que informação ela é valiosíssima. Né? Então, quando a gente traz conhecimento, traz informação, isso vai trazendo perspectivas diferentes para as pessoas. Né? Eu, dentro da empresa, por exemplo, a gente sempre traz palestras, a gente sempre traz assuntos para a gente discutir, porque é assim que a gente vai trazer conhecimento para as pessoas. Né? E o conhecimento ele, né, abre portas, abre mentes, abre oportunidades. Então, eu acho que é isso. A gente não pode deixar
nunca abafar esses movimentos, abafar a voz, né, o que as pessoas vêm trazendo de reivindicação. Eu acho que é isso, o reflexo da sociedade vai sendo refletido nas empresas também. E a mesma coisa, positivo é o negativo. Né? O que a gente também tem ainda na sociedade, que precisa ser ainda muito investido, ser evoluído, que as pessoas ainda precisam investir muito na sociedade, isso também vai ter um reflexo na empresa. Né? Então, uma coisa acaba sendo ligada à outra. Uhum. Só para a gente ter um termômetro, como está isso entre as lideranças dentro das empresas e o RH, esse relacionamento? Já está começando a partir de líderes entendendo que já fazendo a solicitação, né, de uma vaga para vocês, por exemplo, que fosse diversa, ou está meio que tendo que empurrar, sua área aí está precisando ser mais diversa, vamos abrir essa vaga com essa situação? Como é que está o termômetro assim, em geral? Eu acho que isso precisa, se não partir da liderança, se a liderança não estiver envolvida nesse processo de diversidade e inclusão, não vai rolar. Né? Então, até quando você vai implantar um programa de diversidade e inclusão na empresa, você tem que ter uma etapa de sensibilização das lideranças. Ele tem que entrar para esse jogo, né? Senão... Exatamente, porque, no fim das contas, as pessoas vão estar em times liderados, né? E esses líderes precisam saber como lidar com essas pessoas, como dar oportunidades diferentes, né? Então, se a gente não envolver a liderança desde o primeiro momento, isso não rola. Então, as empresas que fizeram a tarefinha ali, a lição de casa certinha, muito provavelmente ela já vai ter lideranças mais sensibilizadas, lideranças que conseguem enxergar e entender que, poxa, meu time aqui não está tão diverso, preciso melhorar. Ou, quando receber um time diverso, saber o que fazer com aquele time, né? Então, ou com pessoas dentro daquele time. Então, a liderança ela é fundamental para o sucesso de qualquer programa de diversidade e inclusão. Né? A gente tem que sensibilizar as lideranças. Então, eu enxergo que, quando a gente ainda tem algum problema com a liderança, preciso voltar aqui, preciso fazer mais um trabalho na minha liderança. Então, ao invés de ir lá e falar, olha, está aqui pessoas diversas, não, eu preciso voltar no meu líder e trabalhar esse líder, sensibilizar esse líder para que ele consiga enxergar o valor dessa diversidade no time dele. Muito bom. Agora, você falou dos movimentos, eu vou voltar só para a questão da representatividade, porque tem uma coisa que me intriga aqui. Porque o Brasil, majoritariamente, e as últimas pesquisas e tudo mais mostram que o Brasil é feminino e preto. Ponto. Né? Então, por mais que ainda existam preconceitos e tudo mais, existe uma representatividade na sociedade, na população, que demanda isso com muito mais força. Uma pesquisa do IBGE de 2019 mostrou que pouquinho menos de 95% das pessoas se declaravam heterossexuais. Né? Nessa mesma pesquisa, quase 3 milhões de pessoas se afirmaram homo ou bissexuais. Não entrou na questão de identidade de gênero, não foi do detalhe. Mas 3,6 milhões de pessoas, ou seja, mais do que se disseram homo ou bissexuais, não quiseram responder. Né? Porque ainda há tanto preconceito em você se afirmar que isso, no final das contas, acaba prejudicando, inclusive, a colocar esse assunto em debate, em discussão. E, no final das contas, se você pegar essa estatística, que provavelmente não é real, esses números são muito maiores, ainda rebaixa um pouco a discussão para quem é contrário ao assunto. Né? Fala, mas espera aí, né? Num país com mais de 80% de pessoas cristãs, esse é um assunto muito complicado de se debater. Aí eu te pergunto, qual a importância, então, do movimento LGBTQIAP+, nessa história? Porque muita gente, inclusive homossexuais, ou seja, pessoas dentro do movimento, falam que esse movimento é prejudicial à causa. Qual é a tua opinião a respeito disso? Como é que funciona essa história na prática? A gente tem uma sociedade, como você falou, né? Questão religiosa. Nós temos pouquíssimos programas do governo, por exemplo, investindo, falando sobre isso. Dentro das famílias ainda tem muito preconceito, as pessoas ainda sofrem muito
preconceito dentro de casa, né? Então, elas têm muita dificuldade, às vezes, de se expor, porque, poxa, eu vou falar, a minha família não vai me aceitar. Eu vou ter que sair de casa, eu vou sair, eu não tenho um programa do governo que possa me amparar, eu não tenho oportunidade de trabalho para poder me sustentar. Então, eu acho que a gente, né, se olhar para o todo, a gente vai encontrar diversas situações onde vão refletir nessas pessoas poderem ou se sentirem à vontade ou seguras para se autoafirmar, né? Então, hoje, a gente ainda tem muito desse olhar das pessoas pensando, poxa, como é que eu vou conseguir um emprego? Como é que eu vou viver dentro da minha família? Né? Como é que eu vou conseguir frequentar a própria igreja, né? A própria igreja, exato. Como que eu vou continuar frequentando ali? Então, a gente vê que essas questões, elas ainda abafam muito, né? Principalmente essas pessoas que têm muita dificuldade de se autoafirmar. Eu acho que nós tivemos um período aí também, né, falando em termos de sociedade, de governo, que ainda reforçavam essas questões, né? Olha, fica ali, fica quietinho, não precisa se expor. Então, a gente ainda tem isso muito na sociedade, né? Eu acho que as pessoas, se a gente for pensar, puxa, o que a gente pode fazer em relação a isso? Tem que ter ações do governo, né? Tem que ter... Mas como é que você acha a ação do governo? Porque também tem uma outra... Vou polemizar aqui. Porque tem uma outra discussão, né? Aquela história... Não, espera um pouquinho. Cartilha gay, cartilha... Né? Falar de educação sexual na escola. Na escola é matemática, língua portuguesa, geografia e acabou. A educação sexual você aprende em casa. Como que o governo pode entrar nessa discussão, ou deve entrar nessa discussão? Eu acho que primeiro é conhecimento, informação, né? Aquilo que eu falei há pouco, assim, a informação ela tem um peso enorme. Então, se a gente começar a receber informações corretas, né, vindo através de programas de investimento, e aí eu acho que, assim, claro, vamos começar lá nas crianças, mas aí, como você falou, aí tem o problema dos pais, né? Mas informação, gente, tem várias formas de você receber informação. Claro. Né? Então, acho que se pensar num programa onde você leva informação, conhecimento, né, correto aí para as pessoas, eu acho que isso vai começar a mudar. A questão da religião, pouco pode ser feito, né? Acho que a religião ainda são questões muito fortes ainda na nossa sociedade. A gente tem uma sociedade cristã muito forte e que isso acaba, né, de certa forma, impactando ali em algumas questões. Mas eu acho que, se a gente for pensar em programas de governo, por exemplo, informação, gente, passar informação. E de forma maciça mesmo, sabe? Trazer informação. A gente tem tido reflexo de falta de informação que tem trazido reflexo negativo para várias situações, não só da questão do LGBTQIA+. A gente for pensar em vacina, por exemplo. Poxa, o que a falta de informação está impactando na sociedade? E desinformação. Se ainda fosse só falta de informação, era um pouco melhor. Né? Tem a desinformação no meio, né, para confundir. Mas a Dani trouxe a conversa por um ponto interessante, que é o seguinte, falando de um ponto de vista mais crítico, é uma questão de saúde. Saúde, exatamente. É uma questão de saúde, porque tem provocado uma crise de ansiedade, de depressão, principalmente na população mais jovem. E com um detalhe que vem dessa pesquisa também. A maioria das pessoas que se autodeclararam homo ou bissexuais são de uma classe social mais elevada, onde essa questão do impedimento de falar, eu já sou independente financeiramente, eu consigo... me expor abertamente, né? Sendo que pessoas num nível social mais desfavorável não conseguem fazer isso, porque sob a pena de perder emprego, ou não conseguir emprego, de sofrer preconceito e por aí mais. Então é uma questão de saúde da pessoa viver uma vida saudável, né? E da forma que ela quiser viver. Aspectos, né? Sim. É bem isso mesmo. E essa questão de saúde tem esse reflexo, mas na questão da segurança também. Perfeito. Se a gente for pensar, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo.
Então, isso é uma questão de segurança também, de legislação. Então, é por isso que eu falo, o governo ele tem impacto em várias esferas, se a gente for pensar nisso. Né? A gente tem ali uma questão de legislação, que ainda é muito branda para esses casos. Né? Se a gente for pensar em termos de o quanto essas pessoas são agredidas na rua, são mortas. Então, assim, a gente tem um reflexo gigantesco nessa população. E o que o governo está fazendo em relação a isso? Quais políticas? Onde ele está investindo? Né? Informação, eu falei, é o primeiro ponto, mas não é só isso. A gente tem que criar políticas efetivas realmente para essa população. Né? Poxa, a gente tem um número enorme de trans também sem oportunidade de trabalho. Né? Poxa, vamos dar um incentivo para as empresas, que aí eu acho que a empresa tem o dever dela, mas o governo tem também a obrigação do lado dele. Então, acho que parcerias, né? Vamos fazer parcerias, vamos criar campanhas de capacitação para esse público. Né? Então, tem muitas coisas que podem ser feitas. Né? E aí fica aquele jogo de empurra, né, também. A empresa faz. Não, o governo faz. Não, a sociedade faz. Não. E aí... Né, a gente acaba tendo falhas em todos os pontos aí. Né? Você me permite, queria ouvir um pouco da sua experiência profissional e pessoal, nesse caso, sobretudo, Dani, que você estava falando com a gente, tem uma relação afetiva, né? Sim. Como foi com você, né? Como você se descobriu? Foi difícil? Foi fácil? E como que foi isso também para fora, e ali no ambiente de trabalho? Como que foi recebido isso? Você enfrentou preconceito? Conta um pouquinho do seu lado pessoal, por favor. Então, na minha história, assim, eu tive... eu posso dizer que eu sou privilegiada, né? Porque quando me descobri, eu tive o apoio da minha família, né? Isso foi, acho que, a base. Então, eu tive muito apoio da minha família. E no ambiente de trabalho, eu, particularmente, eu nunca vivenciei nenhum episódio ali de discriminação. Mas eu nunca me senti à vontade, nas minhas empresas anteriores, também em me declarar. Então, assim, eu, particularmente, tinha muito essa questão de, poxa, eu vou me declarar, como que as pessoas vão receber isso? Em algumas empresas... Mas você acha que era uma questão mais tua, ou era uma questão da empresa, ou eram os dois? Então, eu acho que eram os dois. Assim, eu, sei lá, me descobri homossexual há 20 anos atrás, 20 e tantos anos atrás. Há 20 e tantos anos atrás, a gente também não tinha hoje tanta facilidade coisa, né? e tanta abertura como a gente tem hoje. Então, naquela época, eu tinha amigos, tinha pessoas próximas de mim que falavam, nossa, eu sofri muito no meu trabalho, nossa, eu perdi oportunidades, nossa, eu fui desligado, eu era chacota dentro da empresa. Aquilo e falou, pô, se eu falar... Exatamente. Então, eu tinha ali algumas pessoas que me traziam essas realidades. E aí, dentro de algumas empresas em que eu trabalhei, eu não me declarei, mas não sofri, até porque não tinha me aberto na empresa, mas eu vi ali alguns comentários, não especificamente sobre mim, mas pessoas fazendo piadinhas. Conversa de bar que você ouve, conversa de né? corredor, conversa... Então, assim, eu presenciei dentro de algumas empresas aquela discriminação com outras pessoas. E aí eu falei, eu vou me abrir? Não, vou ficar quietinha aqui na minha. Então, durante muitos anos da minha carreira, eu não me senti à vontade em me declarar. E aí, na minha última experiência, na empresa que eu estou atualmente, eu estou lá há 3 anos, e quando eu participei do processo seletivo da empresa, eu já senti que ali era diferente. E no processo seletivo, eu falei, eu estou me sentindo segura. E aí eu me autodeclarei durante o processo seletivo. E foi realmente isso. Hoje, na empresa, é muito transparente. Eu acho que isso me deu também uma leveza para poder tratar desses assuntos de diversidade e inclusão, de tratar de todas as pautas, principalmente de LGBTQIA+. E hoje, dentro da empresa, assim, a empresa que eu estou hoje, eu tenho um cargo de alta liderança, eu sou mulher, homossexual,
estou num cargo de alta liderança da empresa, né? Então, eu uso isso, inclusive, até para mostrar para outras pessoas que isso é possível, né? Que a gente precisa buscar oportunidades, as empresas têm que fazer do lado dela, mas as pessoas também têm que olhar para elas e pensar, eu posso chegar lá. Eu não consegui nessa, eu vou em outra. Eu não consegui oportunidade que eu queria aqui, mas em algum lugar vai ter. Então, as pessoas também precisam ter esse olhar de enfrentamento, né? Poxa, eu não vou me vitimizar. Eu entendo que eu tenho uma posição ali que ainda tem todo um contexto que as empresas precisam melhorar, a sociedade precisa melhorar, questões públicas ali também precisam melhorar, mas as pessoas também têm que ter esse olhar de falar, eu vou enfrentar, né? Onde eu posso investir mais meu esforço ali. Gente, tem oportunidade para todo mundo, não deu ali, vamos buscar outras oportunidades. Eu acho que a gente conseguiu, essas questões de diversidade e inclusão evoluíram muito nos últimos anos, né? Então, e se não tem, vamos apontar que não tem, olha, precisa melhorar aqui, né? Então, eu acho que a participação das pessoas que hoje estão dentro dos grupos de diversidade é muito importante. As pessoas também precisam se posicionar. As pessoas também precisam apontar, olha, precisa melhorar aqui, não está bom aqui, aconteceu isso. E aí, a partir disso, a gente, né, aumentar esses movimentos, né? Eu acho que eu te perguntar, Dani, qual que seria a maneira certa, né? Vamos ver quem está ouvindo a gente, de repente, não conseguiu ainda se assumir no ambiente de trabalho, né? Qual que é a maneira certa, né? Se você está no ambiente de trabalho e vê que está tendo muita conversinha com piada inapropriada ou algum tipo de preconceito, tem que perguntar para RH, tem que ser mais incisivo e falar, pô, para de falar isso, fala direto com a pessoa. Qual que seria, entre aspas, a etiqueta para a pessoa tratar aí e tentar ter um ambiente ali menos, né, prejudicial? Acho que se a gente for olhar dentro da empresa, eu acho que você precisa reportar isso. Então, a empresa ela tem que ter um canal onde as pessoas elas possam ali livremente trazer denúncias, trazer relatos, mostrar o incômodo, a situação que aconteceu. Então, o RH ele tem um papel, né, fundamental. Então, tem que ser um RH que esteja ali para ouvir as pessoas e, obviamente, desdobrar isso em ações, né? Não adianta só ouvir e falar, poxa, que pena. Então, você também precisa ter ação sobre isso. Então, acho que procurar o RH ou grandes empresas têm até canais de denúncia mesmo, né? Que depois acabam sendo espalhados ali dentro da empresa para a área competente, mas eu acho que o primeiro passo é relatar, levar isso adiante. Acho que um outro ponto é as pessoas também tomarem partido sobre isso. Então, assim, se eu estou vendo o meu amigo fazendo uma piadinha, se eu estou vendo ele fazer uma situação que não é legal, que eu entendo que aquilo tem ali alguma questão de preconceito, eu posso ir lá na pessoa e falar, vem cá, amigo, vem cá. Isso não é legal, o que você está fazendo não é legal. Quando você está numa roda de amigos e aí um faz uma piadinha e as pessoas acham que aquilo é piada, que todo mundo tem que dar risada, você tem que se posicionar enquanto, né, poxa, isso não é legal. O que você está fazendo não é piada. Isso, quando fere outra pessoa, né, você tem que rever aquilo que você está fazendo. Então, acho que as pessoas também têm que se posicionar. Se a gente for olhar a empresa, ela tem a obrigação dela, mas eu acho que cada um também tem que assumir a sua parcela de responsabilidade nisso, né? Porque é muito fácil falar, eu não sou racista, eu não sou homofóbico, eu não sou, enfim, mas o que você está fazendo? Qual é a sua contribuição para que isso... Na hora de uma piadinha ficar quieto, né? Só abaixa a cabeça. Não basta, tal. Tem que ser anti-homofóbico, tem que ser anti-racista. Exatamente. Anti-misógino. Então, assim, é muito fácil. As pessoas elas também usam isso como uma forma de comodismo, né? Eu não sou, mas... Não é problema meu. Exatamente. E isso vai... enquanto você estiver nessa posição... a gente vai continuar do mesmo jeito que a gente está. Então, se cada um assumir para si a responsabilidade de falar, olha, isso aqui não está certo, isso aqui não é legal, né? O que você fez é errado,
a gente vai contribuindo para que isso vá se espalhando. E não fique só com você. Se Exato. você não é, que bom que você não é, mas qual é a sua parcela de contribuição para a sociedade, né, para melhorar esse problema que a gente vivencia? E se colocar no lugar da outra pessoa, né? É. Porque aquela história, você narrando a tua história, eu fico imaginando, porque muitas pessoas falam assim, mas não me interessa, o que você faz na tua relação pessoal não me interessa. Mas ninguém se surpreenderia se eu chegasse na empresa e falasse, gente, vocês não sabem, eu sou heterossexual. Ninguém vai falar, talvez alguns falassem. Mas, enfim, não é esse. Né? E imagino que deve ter sido uma libertação para você. Muito, nossa, Um peso, muito. você... Né? E até profissionalmente, eu falei, eu não tenho que me preocupar com isso. Que, de fato, não tem nada a ver. Exatamente. O que eu não posso é ser... sofrer claro. preconceito. Não, mas foi realmente, foi uma libertação, assim, tirei um peso. Eu, tenho mais de 25 anos de carreira aí. Eu estou dizendo que há 3 anos eu me libertei, eu me senti à vontade de... E hoje, assim, é aquilo que você falou. Eu trabalho numa empresa, ninguém vem falar, nossa, é verdade, você é casada com uma mulher? Ninguém fala isso. Isso é normal. Mas porque hoje, a empresa que eu trabalho, hoje, a forma que eu me posiciono, isso é normal, é comum. Mas por que eu não tive, né? Até porque né? Exatamente. É normal, é normal. Mas por que eu não senti essa liberdade antes, né? Exatamente isso, assim, porque em alguns lugares ainda não é normal. Em alguns lugares as pessoas ainda questionam, ainda, né, sofrem isso. Então, é muito difícil. Eu falo, puxa, eu sou muito privilegiada, se eu for olhar a minha história, comparada com tantas outras que a gente ouve por aí, eu tenho... um relacionamento homoafetivo de 18 anos, gente. Há 18 anos eu vivo com a mesma pessoa. Nós nos casamos há 9 anos, né? A partir de quando liberaram o casamento homoafetivo, nós estamos casados há 9 anos, mas nós temos uma relação de 18 anos. Então, assim, nesses 18 anos, quanto tempo eu tive que ainda... Né, em alguns momentos ali, festa de empresa, né, eu ia sozinha. Então, assim, é difícil a gente passar por um período que, olhar para trás hoje eu olho e falo, puxa, minha vida hoje, assim, tem uma vida plena, eu consigo me sentir leve em todos os lugares que eu vou, ela me acompanha em todos os eventos da empresa, então, assim, é muito tranquilo, mas... né, como é que foram esses anos anteriores, né? Então, eu penso que hoje eu não vivencio isso, mas tem muita gente vivenciando isso ainda, né? Então, o que a gente pode fazer? Por isso que eu falo, qual é a minha contribuição enquanto pessoa para ajudar essas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade, possibilidades que eu tive, né? Então, acho que é isso, a empatia, olhar para o outro, né? E tem momento para a pessoa que está em dúvida assim, de falar, eu vou me assumir, com quem que eu falo, né? Quem que eu procuro? Na hora da entrevista é interessante falar isso, ou só se for perguntado? Acho que são dúvidas que as pessoas têm na cabeça, né, Dani? Se você for pensar hoje em termos na empresa, por exemplo, no processo seletivo, dificilmente a empresa vai te perguntar isso. Sim. Né? Não é legal que pergunte, Espero que não perguntem, né? Se perguntar, corra dessa empresa, gente. É verdade. Corram dessa empresa, não? Isso... Porque é aquilo que a gente falou. Qual a importância disso? Qual a importância? O que isso vai mudar na capacidade, né, de trabalho ali daquela pessoa? Então, se alguém perguntar isso no processo, já é um sinal, já corram. Mas, assim, eu acho que quando a pessoa se sente aberto, acho que quando ela percebe que ela está num ambiente em que aquilo é leve, assim, em que todas as questões são leves. Não só, né, de questão de LGBTQIA+, mas todas as questões. Você consegue perceber que a empresa ela tem um olhar genuíno mesmo para isso. Tá. No processo seletivo, talvez você ainda não tenha toda essa vivência. Tá. Mas, hoje, as empresas que têm essa preocupação, elas trazem isso durante o processo seletivo delas. Olha, aqui nós somos uma empresa... que valoriza, que investe na diversidade. Nós temos programas X, Y, Z. Então, a empresa traz isso como uma questão de que, olha,
isso não é um problema para a gente. Perfeito. Venha para cá porque você vai ser bem acolhido. Então, essa é a postura da empresa. Não perguntar se a pessoa tem... Ficar de olho aí, gente. Então, quando a empresa leva isso, você já percebe, poxa, que legal, essa empresa ela tem uma preocupação sobre isso. No dia a dia é que ela vai viver se, Claro. Né, ter certeza se isso Quanto é mais real natural ou não. for no dia a dia isso, Exatamente. melhor o sinal de que você Mas está eu no lugar acho que certo. Né? quando você já tem isso no processo seletivo, que você já consegue enxergar que a empresa está trazendo isso de uma forma leve, aberta para você, isso já é um bom sinal. Então, acho que é um indício aí de que você pode se sentir à vontade em se autodeclarar ali naquela empresa. Agora, em termos, né, pessoais, poxa, o que eu vou fazer? Né? Quem eu vou procurar para falar sobre isso? Geralmente, a gente procura amigos, pessoas que estão mais próximos. Se você tem oportunidade dentro da sua família... fale, quanto antes melhor, né? Se é uma família que vai te dar um apoio. Se não é uma família que te apoie, tente trazer isso por alguns outros, né, outras perspectivas dentro daquela família, tentar levar conhecimento, informação para ela. Mas eu acho que a gente sempre tem que buscar algumas redes de apoio, né? Então, tente buscar em amigos, dentro da família, acho que é o primeiro ponto, se a gente, né, tiver essa possibilidade, mas eu acho que é isso, sempre tentar buscar apoio, porque reprimir isso é muito ruim. Assim. A gente vê também um índice altíssimo de suicídio no Brasil, principalmente dentro dessa população. Né? Então, acho que tentar se libertar o quanto antes, isso é libertador, gente. Assim, é um peso que é tirado da gente que só quem consegue... Quando você consegue vivenciar isso, que você percebe o peso que você carregava. Né? Porque enquanto você está ali arrastando aquele peso, aquilo parece que já faz parte de você. A partir do momento que você consegue se libertar dele, que você percebe quão pesado era aquilo. Mas eu acho que aí vale um recado, que é assim... Eu até me surpreendi quando você falou assim, no momento da seleção não pergunta tal, e depois eu me toquei da questão. Eu tinha entendido errado. Porque, de fato, a empresa tem que se preocupar com isso e tem que demonstrar isso. Tem que ser uma condição natural. E aí vale tanto para a empresa. E eu acho que o recado não é nem para a pessoa que precisa se afirmar ou precisa se... enfim, é para a família. A mensagem é para a família. Entendeu? Isso. Sabe, a pessoa, você tem que aceitar a pessoa da forma que a pessoa Exatamente. Ou minimamente acolher a pessoa como ela quer ser vista, como ela quer que a vejam. Família, poxa. Né? É família, entendeu? Então, independente de religião, de cor, de sexo, não tem isso. Né? Aí, então, vale para a empresa ter essa mensagem expressa. Também não para quem está entrando, mas para quem está recebendo as pessoas. Porque esse é um movimento recente e novo. Então, partimos do princípio de que, a não ser empresas que nasceram recentemente, as empresas mais antigas não têm essa cultura disseminada. Né? Então, precisa distribuir essa cultura, disseminar essa cultura, incentivar essa cultura para receber bem as pessoas. Exatamente. Assim como as famílias precisam rever os seus conceitos e receber bem as pessoas que são próximas. Né? Sem dúvida. E que bom que temos pessoas como a Dani que estão fazendo esse trabalho aí de difundir cada vez mais a diversidade em todos os aspectos, tanto no trabalho quanto na sociedade. Dani, muito obrigado pelo papo, adoramos, muita informação bacana para a gente, para o nosso público também. Queria que você deixasse sua rede social, seu LinkedIn, de repente se quiser falar empresa, que acho que o pessoal vai querer trabalhar com você, de repente, né? Não sei se vai ter vaga. Isso aqui não cola meu currículo que eu estou fazendo. Então conta pra gente aí onde você está, como que o pessoal te acha nas redes sociais. Legal. No LinkedIn, estou como Daniela Santos, né? Hoje eu trabalho na empresa Verity, então também através lá da Verity conseguem me identificar. E a gente, assim, para mim é um super prazer estar aqui com vocês. É muito bom falar desse tema. É muito bom poder contribuir, trazer a minha contribuição, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, para esse tema também e levar isso para mais pessoas. E, como eu falei, a gente precisa discutir, a gente precisa levar informação, a gente precisa dar abertura para as pessoas ouvirem, refletirem e discutirem sobre
sobre esses aspectos, né? Então, para mim, foi super gratificante. Agradeço muito o convite de vocês. E podem me procurar, quem quiser trocar ali mais figurinhas, quem quiser falar mais sobre o assunto, pode me procurar, que eu estou à disposição aí. Muito bem, Dani. Muito Obrigado. sucesso, tudo de bom para você sempre. E vamos deixar o link aí do LinkedIn da Dani na descrição também. A gente agradece a você que acompanhou mais um episódio aqui do podcast Para e Ponto, sempre trazendo aí gente e meio ambiente, essa conversa gostosa e tão importante, né, de diversidade como essa que a gente teve aqui. Não se esqueça, se inscreva no canal se você ainda não fez, deixe seu like, comentário, acione o sininho. Acionando o sininho você não perde nenhum papo como esse aqui, delicioso que a gente teve com a Dani, certo, Flavião? Exatamente. Então perfeito. tá, e apareça lá também no Apoia-se, apoia.se/pareponto e saiba como ser um apoiador e ter vantagens exclusivas. Eu sou Fernando Tuller. Eu sou Flávio Ferlini Salles. Esse foi mais um Pare Ponto, a gente se vê no próximo. Até lá.